Olá, pessoal. Muito boa tarde, ou na verdade, muito bom dia. Estamos começando aqui mais um Confu Talk e hoje nós teremos a nossa conversa Kung Fu. Antes de mais nada, peço para vocês que curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, ajuda nós no engajamento aí. Também segue a nossa página do YouTube em inglês. Tem um canal bem legal aí do Kung Fu Talk em inglês, com várias entrevistas de mestres internacionais bacana. Temos também a nossa página agora do Instagram, que tá mais profissional aí. Você tem vários cortes. Não tem como colocar todos os cortes que eu gostaria, até porque eu faço praticamente tudo sozinho. Tem ajuda também do outro moderador, mas cada um tem ali as suas funções. Então a gente tenta da melhor forma possível, tá também postando de uma forma profissional alguns cortes lá. Tá bom? Esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Então, se você gosta, prefere ouvir, entra lá no Spotify. Aí você pode até estar dirigindo aí, ouvindo o programa. Ou se você prefere assistir e ver, né, nosso episódio. E aí você pode entrar aí e ver também os episódios que vão estar na íntegra. Ah, a patrocinador Confu Chicken, agora a gente tem patrocinador. Se você tiver na região de Miami, a gente tem um restaurante bacana, o melhor hambúrguer da região, que é o Confu Chicken, que está localizado em Little Havana, FIU, Miami Beach, e breve vai abrir um em Kendall também, pessoal. Cara, vale a pena provar, é muito bom o sabor, eu sou suspeito para falar porque eu vou lá quase todo dia, tava lá ontem. É bom pra caramba. Os caras são show de bola. Tem várias coisas legais lá, o smoothie dos caras são bons, as asinhas, os wings. Então vale a pena vocês curtir isso aí, fechou? Dia 27 de setembro a gente vai ter um sorteio de Ida de aula. Se você pratica arte marcial tradicional chinesa, não só arte marcial tradicional chinesa, mas também descobri que Muay Thai também usa. O pessoal usa para canela, para canelada. Ajuda demais. O que é o Ida de aula? Prática da palma de ferro, condicionamento de ferro. Então, se você pratica palma de ferro, braço de ferro, camisa de ferro, corpo de ferro, é, todo de ferro e chute de ferro, você precisa utilizar o Didadial. E o Didadial não é só para prática de arte marcial. Então, se você machucar, tiver, deixar um roxo ali, né, ficar com hematoma forte, sem corte, por favor, sem corte, então você pode utilizar, que te ajuda na recuperação mais rápida. Ele é feito de ervas tradicionais chinesas e um líquido, né? Normalmente um álcool, e aí você passa na sua pele. Isso aqui não pode ser ingerido. Eu vou reforçar isso aqui. Isso aqui não é ingerido oralmente, não pode passar em corte. Se você tiver uma ferida, isso aqui não é para ferida, pessoal. Não pode passar nos olhos, evitar passar também nos animaizinhos e nas crianças também. Prefiro evitar, e caramba, quase derrubei café aqui. Vai fazer a sujeira. Mas então, dia 27 de setembro, a gente vai fazer a live igual a gente fez no nosso último sorteio. Vão ser sorteado dois. Então, se você perder no primeiro sorteio, você tem chance de ganhar no segundo sorteio. E quem ganhar no primeiro não pode participar no segundo, porque não é justo. Tá bom? É muito fácil de participar. Um número são R$ 5, quatro números são 15, um são 5, quatro são R$ 15. Então, assim, é bem fácil. Você faz o pagamento no Pix ali e depois você manda o comprovante e a gente reserva o seu número, tá bom? Feilong Design Hub, nosso último falar aqui é as camisetas de artes marciais. Então, não só camisetas de artes marciais, mas também artefatos. O que é artefatos? Artefatos de divulgação, né? A gente tem canecas, tem o tapetinho de mesa, tem tapetinho para mouse, os mousepads. Então, assim, tem várias coisas que representam o seu estilo, Kung Fu, Karatê, vários estilos de Kung Fu, Muay Thai, também alguns estilos diferentes de Karatê, louva-a-Deus aí, o que mais? Tem várias artes marciais bacanas onde você pode apresentar. E onde você acha? Você acha no Amazon, no TeePublic, no Redbubble, no Etsy e no eBay. Fechou, pessoal? Então é praticamente isso aí que a gente tem que falar um pouquinho sobre o início do programa. E hoje a gente vai estar aqui com uma presença ilustre que é o Sifu Minoru Watanabe. Sifu, muito boa tarde, tudo bom? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem ouvindo, né? É um prazer estar aqui, né? Eu já havia conhecido um pouquinho do trabalho graças ao Lucas Bertoni, que foi uma pessoa que apresentou a gente, e aí também ele fez algumas aulas aqui comigo em São Roque. Então, é um prazer estar participando. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a você pela disponibilidade, pelo seu tempo, pela honra de poder estar batendo esse papo com você. Já vi alguns vídeos seus, também acompanho lá a sua página, você faz um trabalho excelente na divulgação do Wing Chun. Eu acho legal que você trabalha muito a aplicação, cara, e eu acho que a arte marcial chinesa a gente precisa um trabalho desse, né? Focar na aplicação, na aplicabilidade do Kung Fu,
né? Não só em teoria, teoria também é importante, a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre teoria, mas a aplicação ela é interessante. Né? Eu queria saber um pouquinho sobre a sua história. Como é que você começou o Kung Fu? Quais estilos você praticou de artes marciais? E o que exatamente te motivou a iniciar, né, no campo da arte marcial, né? Você hoje, pelo que me parece, você utiliza a arte marcial como, né, não só um estilo de vida, mas também como uma carreira. E eu queria entender um pouquinho como é que foi a sua trajetória, né, para o pessoal aí que nos ouve entender um pouquinho sobre a sua história. Perfeito. Acho que como a maioria dos homens da década de 90, o que é o primeiro contato são filmes, né? Eu lembro que eu sempre assistia os filmes tanto de Bruce Lee, Jack Chan, os clássicos de Rocky Balboa, né? Ali com meus pais. Então acho que foi o primeiro contato com as artes marciais, como muitos de nós aqui, né, da década de 80, 90, que começou a prática da arte marcial. E inicialmente eu gostaria de ter praticado boxe, né? Só que na minha cidade, uma cidade pequena, na época eram 60, 70 mil habitantes, então não era fácil acesso de escolas de arte marcial igual é hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia, por sorte dessa geração, tem muita escola boa, né, por perto, você não precisa viajar tanto, você tem fácil acesso a encontrar profissionais aptos a te ensinar um caminho marcial muito bom. Então, justamente por conta de filmes de arte marcial, eu achava muito legal os filmes do Rocky Balboa e gostaria de ter treinado boxe. Só que não tinha na minha cidade. E eu, na época, era jovem, 12 para 13 anos, era enviado tanto financeiramente quanto também deslocamento para poder ir para outra cidade para poder procurar, ter as preocupações de pais e tudo mais, né? Então acabou que não aconteceu de eu treinar o boxe. E nesse meio tempo, conversando com familiares, eu descobri que meu padrinho, ele praticou o Wing Chun. Então, o primeiro contato com a arte marcial, o conhecimento do que era o Wing Chun foi por conta dele. Depois que eu soube que ele praticou, eu bati um papo com ele, ele explicou mais ou menos como que era, e aí despertou ainda mais interesse. E aí, de Rocky Balboa, eu comecei a assistir muito mais os filmes de Bruce Lee e Jack Chan, né? Acabei apreciando um pouco mais. E então, perto da minha casa, tinha uma escola que tinha um projeto social, e por sorte eu descobri que tinha um professor ensinando o Wing Chun ali, né? O professor Elton Meira, hoje em dia ele dá aula de Krav Maga, né? E foi o primeiro contato formal que eu tive com o Wing Chun, né? A gente começou a treinar ali, só que, cara, era só final de semana, né? E, putz, né, adolescente com o tempo, você tem que procurar treinar o máximo que você puder. E eu queria treinar mais. Então, né, era meio complicada a situação financeira em casa, como muitas famílias eram nessa época, né? E aí eu decidi dar meu jeito, né? Comecei a cuidar de cavalo, fazer bico de pedreiro, de garçom, limpar quintal, enfim, qualquer atividade que aparecia para ganhar um troquinho, eu ia lá e fazia para poder ter um dinheiro para poder custear meu treino, né? Para poder economizar, sempre eu ia a pé para o treino que, né, eu comecei a praticar. Inclusive foi o mesmo professor do meu padrinho que eu comentei, né, que a gente conversou. E lá eu fiquei praticamente 5 anos treinando. O professor era o Robson Prudente, né? Treinei ali com ele uns 5 anos. Aí por conta dele, né, eu conheci o Sifu dele, que é o já falecido, né, infelizmente, o mestre Celso Grande, né? Também tive contato com ele, treinei com ele um tempo em Araçariguama, que é uma cidade próxima de São Roque. E nesse tempo que eu tive com o professor Robson e o Sifu Celso, o mestre Celso Grande começou a praticar o Wing Chun na Moya Wing Chun. E Uhum. aí veio o convite para a gente conhecer a escola, né, o Mukundo Sifu lá em Mamura. E lá eu fui algumas vezes, né? Mas não fui aluno formal. Participei de alguns seminários, algumas coisas que eram abertas ao público, né? Lógico, por conta do Celso Grande ser aluno, né? Ele abriu essa oportunidade. Então, tive alguns encontros, cheguei a conhecer o Sifu lá em Mamura pessoalmente, só que não foi aonde eu me estabeleci. O tempo foi passando, né? E aí eu queria aprender mais sobre o Wing Chun, sempre gostei muito de treinar, e fui conhecer em Itu o mestre Peterson Menezes. E aí, com ele, eu treinei de 2008, final de 2008 até final de 2023, né? Foram bons anos aí de convívio, né? Todos os professores que eu citei aqui dentro do Kung Fu, sou eternamente grato por tudo que eu aprendi com eles. E também teve professores que foram essenciais para eu estar onde estou hoje, né? Que não são do Wing Chun. Um deles, né, foi o professor Wellington Pess, que hoje, inclusive, ele dá aula na minha escola de Jiu-Jitsu. Hoje eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Infelizmente a gente não teve tanto tempo de treino porque apareceu uma oportunidade boa para ele para ir para Portugal e lá ele foi, depois ele acabou voltando. E aí nesse tempo, um amigo meu de infância, né, que a mãe dele era a madrinha de casamento da minha mãe,
e é um amigo pessoal meu, né? O mestre Eliseu Press, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com ele. E também um professor, Christian Estrela. O Christian é muito legal, cara, porque a gente tem uma história muito bacana, porque eu peguei muito treino com ele, né? Aprendi muito com ele de jiu-jitsu. Aprendo até hoje, né, pra falar a verdade, que é um cara que sempre tá ali junto comigo. E hoje ele é meu aluno, né? Então tem essa troca de informação dentro da arte marcial. É, aprendo muito com ele, é legal ter ele lá ter na escola para poder ensinar. Os treinos que a gente faz, né, que inclusive você citou que assistiu alguns, você deve ter notado que a gente deixa aí a parte de chão também, né, deixa uma coisa bem solta. E, putz, né, foi peça essencial para desenvolver esses tipos de treino mais livres, né, dentro da arte marcial. Então, os principais professores que eu tive, né, e o caminho que eu trilhei, né, para poder chegar até aqui foram esses, né. Obviamente, tiveram outros amigos, alunos, né, atletas que participaram, só que não foram, né, professores formais, então, né, não que não tenha a importância, o respeito e a admiração, mas né, se eu for citar todos, nossa, é gente pra caramba, e aí esquece alguém, daí acaba ficando chateado, mas, né, os principais pilares de ensinamento que eu tive foram eles, né? Entre outros seminários que eu fiz, tanto de Pilates quanto faixa siciliana, amigos que vêm do Karatê, né? Enfim. Mas os principais que contribuíram para eu chegar até aqui como artista marcial foram essas pessoas que eu citei. Então, resumidamente, essa é a minha história. A gente começou lá em 2003 e cá estamos, treinando firme e forte todos os dias. Caramba, isso foi legal que através dessa, como é que eu posso falar? Ah, essa motivação, né, dos filmes, pessoas próximas, você começou a engajar a sua história e hoje você teve uma versatilidade nos treinos. Eu lembro que também assistia bastante filmes com a minha mãe do Rock Balboa. Nossa, cara, a gente maratonava, a gente assistia um, dois, três, quatro e aí indo. E sempre fui apaixonado por arte marcial. Outra coisa que eu acho legal é essa fusão, né, entre o Wing Chun e o Jiu-Jitsu, cara. Meu Sifu, ele é faixa preta também de Jiu-Jitsu, Sifu de Bedar. E eu acho legal quando o cara, ele realmente, ele sabe o que ele tá fazendo com as mãos, né, um combate de curta distância, você pega o cara e se joga no chão, e você consegue dominar ele no chão. Não tive ainda essa eu já tive a oportunidade, mas foi mais em relação à questão de tempo, a oportunidade, o tempo mesmo para poder treinar o jiu-jitsu. Tem até amigos meus que treinam jiu-jitsu também junto com o Kung Fu tradicional. E é uma mão na roda, né? Você ter essa oportunidade de dominar o seu oponente tanto na parte de striking quanto na parte de grappling no chão. É importante, né? Hoje em dia, o Brasil sempre foi reconhecido pelo país de futebol, né? Hoje em dia, você até pode dizer que é o país do jiu-jitsu, né? A gente tem as maiores estrelas, os campeões, né? Todos proviram daqui, né? Tudo foi desenvolvido aqui. Lógico, né? Teve a importância do jiu-jitsu japonês, mas, nossa, não dá pra gente negar a importância e o quanto é grande, né? Importante a comunidade do jiu-jitsu hoje em dia, né? É uma arte marcial sensacional. Eu tive curiosidade em aprender, para entender como funciona a luta de chão, a forma que eles pensam, a forma que a gente pode evitar situações. E, por fim, acabei me apaixonando pela arte, né? Tanto é que, né, ainda hoje eu pratico jiu-jitsu, não tenho nenhuma pretensão em parar, né? Eu gosto muito de treinar. E a mesma paixão, né? Igual não dá para falar, porque Kung Fu putz, tem um lugar especial no coração. Mas também é uma arte marcial que eu gosto muito de treinar, admiro muito, sempre estou ali assistindo, né, observando e praticando sempre que é necessário. E é muito importante você saber, né? Tem muito discurso que a gente vê às vezes de, se o cara vier agarrar, eu chuto o saco, enfia o dedo no olho. Cara, o outro lado está pensando, né, em como evita isso, né? O outro lado, né, sabe como se vai se posicionar, como que ele vai fazer uma entrada que vai evitar isso. Então, o que eu sempre falo, né? Já testou, né? Já tentou fazer alguma coisa, mesmo que simbólica, para não machucar seu amigo de treino? Porque enquanto for só um discurso teórico, é difícil você afirmar que né, o que você pratica consegue sustentar e se defender contra um agressor que também está tentando fazer uma performance boa. Então, né, essas características, situações que permitiram com que eu saísse da zona de conforto e fosse procurar o treino de jiu-jitsu, e hoje a gente faz um trabalho aqui mesclando, né? Tanto o Wing Chun quanto o jiu-jitsu. Uma coisa fenomenal que você mencionou em relação à parte, né, de defesa pessoal é que muitas das vezes as pessoas, a grande maioria, eu diria, né, de praticantes de Kung Fu, é que eles menosprezam a habilidade, né, das artes modernas, tanto o Jiu-Jitsu quanto o MMA, o Muay Thai.
Quantas vezes eu já ouvi, mas minha arte, ela é letal, Kung Fu, o Karatê, ela é letal, eu posso chegar e matar o cara se eu quiser. Às vezes é um cara que nunca levou um soco na cara. Mas você utilizar dessa oportunidade de aprender as artes modernas, às vezes não só por curiosidade, mas também, né, igual você está praticando também como estilo de vida, é claro que você tem o seu carro-chefe, desculpa, e a sua paixão principal, que seria o jiu-jitsu, você unificar os dois, ela abre portas, cara. Falo assim por realmente por experiência de vida, né? Eu sempre gostei de andar, pratiquei durante muito tempo, até que me surgiu hoje a oportunidade de estar treinando, né, atletas amadores do UFC. Então, graças ao Sandar, porque o Kung Fu ele não é muito bem visto dentro da comunidade de arte marcial moderna. Então, na época eu falava, mano, não é Sandar, eu sou bom no Kung Fu me garanto. E aí, quando você começa a treinar, você fala, pô, cara, legal, é diferente, é uma outra visão, é uma outra estratégia de combate, tem pontuação. E aí você começa a se dedicar e você consegue depois, né, combinar os dois, ou até mesmo, né, ensinar os dois de uma forma separada, claro que com respeito, né, seguindo as tradições e as formas. E no dia de amanhã você conseguir, né, as pessoas vão começar a te olhar de outro jeito. Pô, o cara é faixa preta de jiu-jitsu e o cara é mestre de kung fu, mano. Realmente é complicado, porque no chão, se o cara não tiver experiência, ele não vai te pegar. Na trocação, se o cara não tiver experiência, ele também não vai ter. Então, se for um cara que só domina um ou outro, ele vai estar totalmente em desvantagem contra você. Então, essa parte é fenomenal, né? Eu treinei, sou formado em Muay Thai. Então, assim, eu tenho o básico, eu não diria o básico, mas eu sou muito bom no wrestling, mas chegando no chão, aí a coisa pega, aí eu tenho que sair correndo, porque senão a coisa fica feia pro meu lado. Queria entender um pouquinho sobre o que é a Wing Chun Sanfa. O Wing Chun Sanfa, como o próprio nome diz, remete, né, a um conceito muito importante dentro da cultura chinesa, que é a vida Kung Fu. É justamente as experiências que eu pratiquei, né, que eu obtive na minha jornada marcial, e junto com meus alunos, né, as pessoas que até hoje são praticantes ali comigo, a gente decidiu formalizar um método de treino, de aprendizado, né. Então, antes de mais nada, né, todas as experiências que eu adquiri até aqui, com os professores citados anteriormente, foram importantes para poder chegar onde a gente chegou. Então, a ideia, né, é que a gente tivesse um Wing Chun que fizesse frente com as artes marciais modernas, mas ainda mantivesse as tradições, a parte cultural, filosófica, que também é um dos pilares que são extremamente importantes dentro da prática do Kung Fu. Uh, e ao mesmo tempo, né, fosse uma forma espontânea, que não fosse tão amarrado, ou então aquela coisa muito fechada, ou que tivesse aquela coisa de hierarquia de um jeito ruim, né? Por que eu falo de jeito ruim? Infelizmente, tem muitos lugares que você vê que as pessoas menosprezam só por você falar que é de determinada linhagem, ou porque você está treinando uma arte marcial junto com o Kung Fu, ou então tem aquelas coisas dentro da própria escola que o aluno iniciante, né, como se fosse uma tradição japonesa, né, dele ficar ali servindo sempre o aluno mais velho e o Sifu posteriormente. Então, né, dentro da Wing Chun Sanfa, a gente sempre procurou fazer isso, um treino marcial firme, né, voltado para situações ali que a gente sabe que podem ocorrer, né, tanto no âmbito de defesa pessoal quanto na prática de esporte, mas que englobasse essas partes tradicionais, culturais, filosóficas e ainda permitisse que fosse um ambiente agradável para quem pratica, né. Ali é muito gostoso, né, até eu sou suspeito para falar porque é a minha própria escola, né, e são os meus alunos, mas, cara, a gente sempre se diverte muito, o treino é sério, mas antes do treino, depois do treino, a gente tem aquela resenha, troca uma ideia, e sem ser aquela coisa amarrada, muito séria, né. É importante falar sério, a gente sabe, né, que tem que ter esse meio termo, né, o caminho do meio, mas também é importante você ter aquele momento de dar risada, contar história, fazer piada, né, esse aproxima o seu aluno de você e faz a coisa ficar fidedigna, né, se aproxima. E a vivência é isso, né? Se a gente parar para pensar na nossa vida pessoal, não é o tempo todo que a gente está sério. Os momentos que oferecem prazeres para a gente, que a gente tem guardado na memória, lógico que os traumas e situações sérias vão ser lembradas, mas o que a gente lembra com aquela saudade, com vontade de reviver ou esquecer de viver de novo, são os momentos de prazeres, que a gente teve felicidade genuína, teve ali um momento de descontração, né, com pessoas que a gente gosta, que a gente convive. E, cara, como a gente está emprestando o corpo para outra pessoa agredir, né, vamos dizer assim, nada mais justo que a gente ter um amigo ali do outro lado, né? Porque a gente sabe que se acontecer algum problema, vai tratar, vai cuidar, outro dia, a gente tenha de novo. Então, eu acho que a grande sacada, né, de a gente ter colocado o nome Sanfa, né, que esse conceito de vida Kung Fu, viver o propósito, é justamente isso. É uma coisa que englobe vários aspectos da arte marcial tradicional, né, do Kung Fu,
mas ao mesmo tempo numa visão mais modernizada, né? E eu não tenho problema nenhum em assumir que foi uma coisa que a gente decidiu fazer já pensando nas gerações futuras, porque, cara, é importante a tradição, mas também é importante a criação de novas tradições. Então, a Wing Chun Sampa é isso, né? É ver o propósito, mas dentro desse conceito, né, vamos dizer assim, mais moderno que os praticantes hoje em dia buscam. Quando você fala em relação a um conceito moderno, né, na sociedade onde as pessoas elas acabam, né, diferenciando, a gente tem determinados tipos de pessoa buscando a arte marcial, desde defesa pessoal, como um estilo de vida, uma prática para que a pessoa possa sair do sedentarismo. É, você acredita que o Wing Chun, ele é uma arte marcial que ele pode ser adaptável para qualquer tipo de praticante, independente se a pessoa quer, eu quero só saber lutar, eu quero só saber realmente a parte, né? Eu quero utilizar o Wing Chun como uma prática esportiva, eu quero utilizar o Wing Chun apenas como uma filosofia de vida. Você acredita que o Wing Chun, ele é um sistema que pode ser adaptável para qualquer tipo de pensamento ou não? Ele realmente é o Wing Chun, a pessoa ela tem que se moldar pro Wing Chun. Não, não só pode como deve. E aí a necessidade de um profissional capacitado, né? Na minha escola mesmo, tem alunos ali que são crianças, né, da faixa de 6, 7 anos de idade, que até são alunos de um professor que eu formei, que é o professor Eric Bruce, né? Bruce Lee, né? O nome dele é Bruce Lee, não é brincadeira. Quando ele veio me conhecer, eu perguntei o nome dele, ele falou Bruce, ele falei Lee, ele pior que é. Eu falei, não, tô brincando. Ele mostrou o CNH dele, cara, e foi muito engraçado. E até hoje ele pratica com a gente, eu tive a honra de formar, né, ele lá, né? E hoje em dia ele assumiu a aula das crianças. Então, né, respondendo a tua pergunta, né, a gente tem aluno ali de 5 anos e eu tenho aluno de 70 anos. Então, né, a busca da pessoa que pratica ali, que está beirando os seus 70, não é a busca do cara que quer praticar arte marcial, que tem ali seus 20 e tantos anos, está no auge do vigor físico, né? E tudo, cara, vai relacionar muito da sinceridade entre professor e aluno, né? Você tem que conversar com o aluno. Todas as pessoas que chegam aqui me procurando para poder praticar, eu pergunto, né? Mas qual é o seu objetivo? Se a pessoa falar, não, eu quero um exercício para poder tirar o estresse do dia a dia e tal, para poder fazer uma atividade física, né, melhorar minha mente, né, dar uma é, parecida na cabeça, a gente faz um treino ali que não seja tão agressivo, que seja um treino mais, né, pedagógico, que tenha metodologia. Obviamente, vai ter a parte que vai ter que sair da zona de conforto, porque isso é crescimento, isso é Kung Fu, é trabalho duro, tem que ter, né? Mas é lógico, é mais dosado. A gente não vai fazer a intensidade de um combate com um aluno de 60, 70 anos, a mesma intensidade de um aluno de 20, 30 que quer ser competidor. Então, eu tenho alunos também que são atletas, né, que já ganharam alguns campeonatos, né, tanto de Kung Fu quanto também campeonatos abertos, né. Então, são preparações diferentes, só que é o que eu te falei, né, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa, né, e você vai norteando no treino, porque às vezes as pessoas mudam de ideia também, né. A pessoa começa ali com 18, 19 anos, né, às vezes quer aprender um pouquinho, aí chega ali um pouquinho mais avançado, aparece o desejo de competir, aí depois passa mais algum tempo, casa, arruma um trabalho diferente, pô, agora eu não quero mais competir, gostaria de um treino um pouco mais, né, tradicional no sentido de exercícios pedagógicos, né, não quero me expor tanto ao combate, não tem problema. Tudo tem que saber dosado, tem que saber organizar o Mocum, né, os alunos que estão lá, principalmente os mais velhos, também precisam entender essa filosofia, porque, cara, se o conhecimento fica preso a uma pessoa só, e a forma metodológica também, é questão de tempo para esse trabalho morrer, né? E as próximas gerações, a gente quer que desfrute também da uma coisa legal que a gente pratica hoje em dia. Então, o Enchant consegue ser adaptado a qualquer tipo de faixa de idade, para qualquer tipo de busca de treino. Eu costumo falar, né? É para todo mundo, né? O que vai fazer o treino ser eficiente, legal, né? E trazer essa satisfação quando busca é justamente a forma que o mestre, né? O Sifu vai nortear, né? Não tem como, né? Você obrigar o aluno a fazer uma coisa que ele não quer, ou então oferecer uma coisa que ele não deseja, né? Tudo tem que ser uma coisa muito bem conversada, e acho que o caminho da arte marcial sempre deveria ser isso, né? O diálogo ali reto e direto com o aluno, né? Saber o que ele quer aprender, né? Não no sentido de aonde, né? Eu quero começar aprendendo o Yanjong, né? Não é isso, né? Mas né, entender qual a necessidade básica dele, né? O que ele gosta de fazer, o que ele quer aprender, se ele quer competir, se ele quer uma coisa ali mais poder, né, esparecer do dia a dia, né? Isso é importante. Então, é para todo mundo. Na nossa escola, quem for chegar lá para treinar, vai receber essa primeira pergunta que eu frisei aqui, mas consegue treinar ali dentro do objetivo que busca. Poxa, show de bola. Realmente a gente vê que a arte marcial ela é para todo mundo, né? Às vezes eu pergunto porque
Para saber o ponto de vista, às vezes as pessoas ela têm um ponto de vista diferentes e é bacana realmente entender e ver que a arte marcial ela é para, independente de ideologia, sexo, religião, ela é para todo tipo de pessoa. O que eu acho muito legal nas suas postagens e que eu admiro bastante é a parte da aplicação dentro do sistema Wing Chun. Eu vejo as pessoas do Kung Fu tradicional às vezes muito presas apenas em filosofia, né? E os seus vídeos são ao contrário, você mescla os dois. Eu falo sobre filosofia, mas também falo sobre aplicação. Do meu ponto de vista, você me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que a arte marcial ela é feita primordialmente para defesa pessoal e as outras coisas elas são, claro, aqui acrescentadas, filosofia, cultura, terminologia, né? Mas a primordial, acho que o que faz um artista marcial é saber lutar. Ninguém entra dentro de um Mokun para ser um professor de história, para ser um professor de filosofia. Mas tendo isso em conta, né, os combates, eu vejo sempre os combates de adaptação, né, confronto em tempo real. Como que você acredita que essa abordagem possa ser diferencial e que está faltando dentro da comunidade de Kung Fu, e principalmente de Wing Chun hoje em dia? Então, eu vejo que, assim, né, as pessoas hoje em dia têm um julgamento pré-estabelecido por conta de linhagem, né? Às vezes você fala, ah, aprendi com tal mestre, o cara já julga você sem ter visto o seu treino, sem ter visto como que é a prática e tudo mais. Acho que outro ponto, né, que a gente vale tocar é que às vezes as pessoas não sabem diferenciar com exercício pedagógico, né, que é conceitual, que vai desenvolver certas habilidades, para uma aplicação técnica, né, num combate sem estar na zona de conforto. Às vezes você faz um vídeo ali mostrando um tiçal, né, para a pessoa, alguma entrada ali, alguma coisa, e sempre tem alguém que comenta, ah, mas isso contra um boxeador não funciona, isso contratar. Então, tudo bem, né? Vamos pegar um exemplo. Se a gente olha o berimbolo do jiu-jitsu e não entende como ele funciona e em qual situação você aplica ele, também acaba sendo um exercício que você olha e não acha tão interessante. A mesma coisa com as formas, com o kata do karatê. Se você olha aqui de forma isolada, né? Querendo comparar um exercício pedagógico com uma aplicação de luta, é óbvio que não vai fazer sentido e você vai achar várias incongruências dentro do que está sendo mostrado ali. Então, eu acho que muitas pessoas às vezes não entendem, né, não interpretam, e às vezes, né, é uma coisa que hoje em dia tem sido comum é a falta de interpretação. Porque além de você falar, particularmente, né, além de eu falar, né, o que está acontecendo no vídeo, eu ainda escrevo embaixo a legenda para a pessoa entender qual é o cenário que está sendo ensinado, né, a pedagogia. Mas as pessoas hoje estão meio preguiçosas, elas não leem, não interpretam direito e olham um exercício pedagógico tradicional chinês e acham que aquilo não tem função, ou então não serve para a luta, né? É, dentro da abordagem, né, da aplicação, eu acho que o que falta muito, né, é as pessoas de fato colocarem para jogo, né? Tem aquele misticismo, né, que foi criado tanto por filme quanto posturas de pessoas que às vezes atingiram um know-how, né, e se colocarem como intocáveis. E aí acaba não fazendo combate com o aluno mais velho acaba aprendendo isso de forma inconsciente, e aí não coloca tanto para jogo que está sendo treinado. Então, né, essa abordagem da prática marcial, né, eu vejo que muitas escolas fazem, né, você vê ali treinando aplicação, tem escolas boas de Wing Chun que faz isso, mas infelizmente tem as escolas que ainda ficam por trás da filosofia, ou então, né, escondidas atrás de patriarcas de sistemas que já faleceram, de pessoas que tiveram uma história importante e fizeram um nome por conta da aplicação de luta, mas hoje em dia ficam só nas histórias, né, e eu acho isso péssimo, né, para a evolução do Kung Fu como um todo, a arte marcial como um todo, né. Então, a filosofia, a teoria, conceitos, obviamente, são importantes, eles têm que ser andados ali de mãos dadas, mas a prática marcial é a essência. Se a gente parar para pensar, pelo menos, né, a maioria dos meus alunos, né, e incluindo eu né, na própria história, quando eu entrei numa história de Kung Fu, eu aprendi a lutar, não foi para aprender a filosofia ou a teoria. Isso aí foi vindo com o tempo, com o despertar, com o amor que você vai criando pela arte, uma paixão que você vai tendo pelas coisas que vão acontecendo no Mokun, pelo jeito que o seu Sifu fala, e você vai, poxa, que legal, isso, queria saber mais. E aí é importante, né? Mas, né, muita gente hoje em dia fica muito por trás de filosofia e cultura e acaba deixando de lado o aspecto marcial, que é tão importante quanto. E, né, não tem como negar. O primeiro contato de quem busca o Kung Fu, qualquer outra arte marcial, é aprender a se defender. O que vai moldando e a pessoa entende que, putz, né, eu não quero me defender, mas eu quero fazer justamente a vivência no treino. E o legal é isso, né? O treino ali em si tem que ser dessa forma, tem que ser o treino pesado, o treino ali que tire do conforto, que faça você pensar, né? Mas ao mesmo tempo você
eu não quero chegar na situação, né? Eu quero que isso aconteça ali no treino controlado. Mas, né, aquilo, se eu souber, né, que é uma situação iminente vai acontecer, eu sei como me defender. É importante saber, né, todos esses pontos. Não, uma coisa não exclui a outra, né? Todas elas são importantes e têm que estar alinhadas. Senão, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é uma prática genuína do Kung Fu. Puxando já um gancho para a próxima pergunta, por que que você acha que isso acontece? As pessoas que estão presas em, vamos falar assim, né, uma forma até um pouco grotesca, em contos, em fábulas, em patriarcas, em histórias do passado, e eles acabam esquecendo realmente o presente, que é a real aplicação. Porque tem uma frase em inglês, eu talvez não vou saber traduzir por português, né? Você set someone for failure, é você colocar aquela pessoa propositalmente para ela falhar. Você sabe, a gente sabe como ser humano precisa da prática. O cara, quando chega lá no UFC, em 3 meses, o cara já sabe lutar. Cara, foi impressionante. Teve um menininho que ele chegou ali no UFC, que ele queria treinar, ele começou a treinar, fazer os fight camps, né? Fazer os campos os bootcamps. Ele chegou depois de. E ele falou: não, em agosto eu vou fazer minha primeira luta de MMA. Eu falei: cara, mas esse maluco não sabe nada, velho. O cara chegou cru. E treinando todo dia, mano. Segunda a segunda ele vai de manhã e vai à tarde. Ele vai dos dois treinos. Passou 2 meses, mano. O moleque tá bom. Eu falo: nossa, mas como é que pode? Aí você pega um cara de Wing Chun, com todo respeito, não é o estilo, mas é a prática, né? Como que é ensinado. Às vezes o camarada ele não tem noção nenhuma ainda em 6 meses e quase um ano de como socar. Por que que você acha que acontece não só no Wing Chun, mas dentro da comunidade de arte marcial chinesa inteira? Por que que você acha que isso acontece dentro da comunidade de artes marciais? Você acha que é algo que talvez proposital, o Ah, professor que talvez não tenha experiência, o professor talvez que ele acredita em fábulas e vive no mundo do Shaw Brothers? Qual que é a sua opinião? na minha opinião, isso é provendo de ego e frustração, né? Ego por quê, né, primeiramente, né? A pessoa se coloca numa posição de mestre, e é igual havia dito anteriormente, ela se coloca naquela posição de intocável, né? Não, eu sou o mestre do Mokun, eu sou o Sifu do Mokun, então eu sou intocável. Só que intocável porque tá falando o que é, né? É lógico, não estou generalizando. Tem caras aí que são casca grossíssima, né? Que são Sifu hoje em dia, saíram na mão de várias formas, se eu tenho campeonato, situação real, treino ali de porta fechada, acontecia muito isso, né? Na época que eu treinei, comecei a treinar. Mas tem muito cara que nunca participou disso, né? Nunca teve o calor do combate, saber que ia tomar um soco, saber que ia tomar um nocaute, saber o que você se quebrar, se machucar, sangrar dentro de um confronto, né? Então, às vezes, passou a vida toda praticando, treinando, né? E lógico que a gente sabe que você ensinar uma arte marcial é totalmente diferente de você aplicar uma arte marcial, que entra na cara que é o praticante de hobby e o competidor. Mas, né, você tem que ser sincero com o aluno. Você não é vergonha nenhuma você ter uma didática excelente e falar para o seu aluno, olha, eu sei ensinar, né, formei pessoas que sabem lutar muito bem, mas eu mesmo nunca lutei. Não tem problema você falar isso, na minha opinião. Você está sendo sincero com o aluno, ele vai continuar o trabalho ali com você, se ele quiser ou não. Então, para mim, né, essa questão, né, que a gente está abordando é muito do ego. O cara não quer perder aquele status de intocável, de até uma forma mística, ou ali, né, um negócio meio que um deus dentro do Mokun, né? E frustração, porque as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. E é uma coisa que quem pratica arte marcial não deveria carregar. Porque a maior parte do tempo, dentro de uma prática de arte marcial, você vai se frustrar. Você vai treinar o pedagógico, vai sair lindo, maravilhoso, perfeito, rápido, mas vai chegar no combate, o cara ali que está treinando menos tempo que você vai te dar uma dificuldade, você não vai conseguir fazer. E aí, né? Você vai chorar e ficar triste? Não, você tem que ir lá, vou tentar de novo, e vou repetir até eu entender como faz, como eu coloco isso numa prática, como que eu adapto o exercício pedagógico numa prática real. Só que isso só dá para fazer com tentativa e erro. E vamos lá também, né? Não desqualifica o trabalho de quem só quer praticar com uma forma pedagógica tradicional de uma arte marcial chinesa, mas sem fazer o confronto, desde que seja sincero com o aluno. Fale, né? Olha, a ideia aqui é a gente desenvolver habilidades, né? A gente desenvolver aspectos culturais, filosóficos e mentais, mas, né? O nosso foco não é a parte marcial. O que eu acho complicado é quando o cara faz exercício pedagógico, bate aparador parado, sabal, e o Sifu fica, não, seu soco é muito forte, não, se você acertar, você derruba. Não, isso aí é mortal, essa técnica que você fizer, você mata a pessoa. Não, não precisa se preocupar porque a pessoa não vai conseguir atingir.
cara, como você consegue atestar isso se você nunca colocou para a prática real? Então, se é sincero, né, eu estou te ensinando uma arte marcial, mas sem o viés do combate, não tem problema nenhum. O que eu acho muito errado é vender sonhos, né? Você oferecer uma coisa que você não está fazendo pelo seu aluno. Então, eu acho, né, que muitos professores, né, em muitas escolas de Kung Fu, arte marcial em geral, tem esse problema justamente por ego, né? Não querer sair do lugar que se colocou, né, de figura intocável, e também não lidar com frustração, não saber lidar com frustração. E, putz, cara, frustração é uma coisa que a gente convive, né? Tanto o aluno quanto o intermediário, o graduado, o cirrinho, o que for, cara, todos eles vão lidar com isso. Eu mesmo vou treinar ali com meus alunos, cara, às vezes a gente vai lá e toma atraso de aluno, o aluno consegue, né, ir bem contra a gente, fala, pô, isso pra mim é um motivo de orgulho, fala, pô, que legal, né? O cara hoje me deu um atraso, né? Pra mim é uma coisa que é totalmente satisfatória. Na minha opinião, a função do CIFO é isso, né? Você fazer com que o seu aluno te supere. E se você tem ego e não sabe lidar com frustração, infelizmente você não consegue atingir esse status, né? Que é conseguir fazer com que o seu aluno melhore, né? Evolua mais do que você. Hoje a gente vê dentro da arte marcial, principalmente a arte marcial chinesa, não só o quesito de mitologia, quando eu falo mitologia, acreditar em superpoder, acreditar que realmente o Kung Fu, eu lembro que a primeira linhagem de Wing Chun que eu treinava, eles falavam, o Wing Chun é tão bom que você não precisa lutar, que ele vai estar lá quando você se preparar. Na época eu já era professor de Sandá. Para mim isso era um absurdo, uma pessoa, ela pegar uma técnica marcial e viver só através dos salfates, né? Paksal, Lapsal, porque é um treinamento controlado onde eu já sei a objetividade, eu sei que você vai cobrir aquele curto espaço, mas não vai ter imprevisibilidade. Não, quando eu falo imprevisibilidade, não vai ter, né, um golpe em que eu não vou saber o que que vai vir para mim e eu vou ter que utilizar das minhas habilidades, tanto do reflexo, tempo, espaço para saber o que eu vou ter que fazer. Então fica aquela coisa, o Paxal ele é importante porque ele é um exercício, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma escada, é um dos degraus, mas para que você chegue mais próximo da realidade, o que realmente a gente tem que fazer, né? É fazer treinamentos inteligentes. Igual eu falo, o pessoal do MMA, o pessoal do moderno, eles não têm teoria nenhuma, mas eles têm aplicação. O pessoal do Kung Fu em geral, claro que é errado eu generalizar, mas eles têm teoria, alguns, né? Mas não têm aplicação. Então, se a gente conseguisse colocar os dois no mesmo patamar, claro que alguns professores, né, faz um trabalho excelentíssimo e consegue colocar todos esses dois aspectos no mesmo nível e passar uma arte marcial com excelência. Pô, já vi grandes lutadores de sandá, de Kung Fu tradicional, que realmente você vê que o cara ele sabe o que ele está fazendo. Que tudo aquilo ali é igual você falou, ele sai da sua zona de conforto, do seu patamar, né, que você tá lá em cima, ele desce um degrau junto com os alunos. E tem dia, cara, que luta é luta. A gente vê campeões do UFC, às vezes o cara é campeão, vence quatro, cinco caras numa rodada e depois acaba perdendo um cinturão, às vezes por um equívoco, às vezes porque o cara não tava bem aquele dia. A gente viu o Charles do Bronx quando ele perdeu o título, realmente foi muito triste. Outros lutadores também, o cara não estava no dia dele. Isso significa que o cara é pior do que os? Claro que não. Às vezes pode até ser o cara, o oponente ele pode ser bem melhor, ou então às vezes não é o dia do cara. Eu lembro que até na primeira linhagem que eu treinei, os caras falam, porque imagina só, você vai no campeonato, você perde pra um cara, como é que você vai, né? Como é que seus alunos vai te ver? E eu acho que assim, eu acho legal o ambiente de campeonato por um seguinte, se você é maduro o suficiente para entender que aquilo ali é apenas um jogo, talvez o juiz não vai saber pontuar corretamente, talvez não vai ser o seu dia. E qual que é o maior objetivo do campeonato? É você fazer network, você conhecer outras escolas, é você realmente não testar o seu Kung Fu, porque o seu Kung Fu não vai ser testado em através numa parte que é esportiva, ele vai ser testado na rua quando você realmente, se Deus quiser, se não queira, você queira não tenha que passar por uma situação de vida ou morte, mas é quando realmente o seu Kung Fu tem que funcionar. Você treina ele ali no laboratório, dentro da sua escola, de uma forma interna, mas o campeonato ele não é para isso. Tem pessoas que têm outros pontos de vista, eu também respeito as pessoas que não gostam de participar e não querem. Mas eu acho que essa vivência ela é muito importante, cara. A gente realmente testar. Isso desde lá atrás. Os BEMOs, né, que eles chamam, que é a prática amigável para que você possa estar desenvolvendo habilidades. É o que eu uso falar e uso repetir. Um cara, ele é piloto de avião,
ele não pode ser piloto de avião só pilotando no simulador. Ele vai no simulador, ele aprende todos os conceitos, ele vai para a escola, depois o que acontece? Ele fica atrás daquele monte de botão lá e o cara tem que subir o avião. Ele tem que fazer horas de voo, horas, centenas de horas de voo, para que ele possa realmente ser certificado. A pessoa lá começa a andar de bicicleta, ela primeiro começa com a rodinha, depois tira a rodinha. Se você ficar só na rodinha a vida inteira, você não vai saber caminhar. Então tem todo um processo de aprendizado para que realmente você possa ser bom de porrada. E acho que não existe vergonha nenhuma. Às vezes você, como você falou, você chega um dia que às vezes você não tá no seu dia, às vezes você tem uma lesão, às vezes realmente você tá com a cabeça barrotada, e às vezes o seu aluno não consegue se sobressair. Isso, eu acho que isso é normal, já aconteceu comigo. Eu lembro que até uma vez, um caso muito famoso. Famoso não, né? Foi interessante. Um amigo meu tava na aula de sandália e foi fazer como, eu não sei como é que fala em português, turning back kick, é o chute que você dá com a perna para trás, né? E eu falei, vou pegar esse chute, vou virar e vou aplicar a queda. Cara, foi bem no fígado, mano. Acabou o dia pra mim. Eu cheguei e comecei a agonizar no chão, velho. Então, essa vivência ela é importante. E a história que você acaba tendo com seus alunos. Não quer dizer que, pô, nossa, meu aluno me deu um pau. Não é isso. É uma prática marcial, igual você falou, o cara ele é um intocável. Ninguém pode se sobressair sobre o Sifu, porque ele ainda vive. Eu acho que até essa questão filosófica é uma questão de Shaw Brothers também, porque o mestre, ele vai ter seus. Ninguém é perfeito, mas você vai ter também suas debilidades, os seus equívocos, né? E como aluno, a gente tem que saber, claro, vai ter aluno que vai respeitar, e infelizmente vai ter aluno que não vai ter moldu, que vai querer sobressair sobre essa condição, e às vezes. E é até uma oportunidade boa, porque você reconhece que realmente vai ser os verdadeiros discípulos. Se uma situação dessa acontece, você vê que é um cara que ele não tem molduque e ele vive também do ego, então você já sabe que é alguém que você já tem que, já começar a podar. Então tudo isso O combate mostra muito, né, das características pessoais da pessoa, né? Quando você luta com alguém, a luta ela não deixa a máscara permanecer. Você lutando com a pessoa, você sabe como ela se comporta no dia a dia. Se é uma pessoa egoísta, se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa desesperada, se é uma pessoa totalmente passiva. E aí é questão de você saber moldar. Lógico, tem casos que a pessoa é do jeito dela e é difícil de mudar, e às vezes não muda, né? Mas eu, particularmente, gosto de acreditar que as pessoas são suscetíveis à mudança. Se a gente para de acreditar que as pessoas vão mudar, a gente perde a fé na humanidade. Isso eu não gostaria que acontecesse. Mas a luta não deixa a máscara permanecer. Quando você luta com alguém, a pessoa te acertou e você vê que ela ficou toda empolgada, toda se achando, epa, tem alguma coisa errada dentro do caráter dessa pessoa. Quando a pessoa vai, te acerta e fica toda passiva, calma, né? Você se abalou porque você foi bem, isso não pode acontecer. E, cara, dando continuidade, né, se você me permitir ao que você falou, né? Eu acho que o Kung Fu não pode ser julgado por um momento, né? O momento da competição, o momento ali da luta, do tatame, cara, o Kung Fu é a vida. É tudo que a gente faz, performa, né? O jeito que a gente lida com as pessoas do nosso entorno, né? Sejam amigos, sejam colegas, sejam pessoas que estão apenas ali de participação, de passagem por nossas vidas, né? Eu acho que o Kung Fu é isso, né? O todo, né? A gente não pode julgar pelo momento. O perder, cara, o que é perder? Porque você foi lá, não foi bem, você tem a oportunidade de se reinventar, entender como funciona e melhorar e evoluir. Então, cara, fez parte, valeu, né, a derrota, né? Quando você ganha, a mesma coisa, né? Apesar de ter vencido, você tem que ver onde foram seus pontos altos, seus pontos ruins e aprimorar e matar os problemas que tiveram de ruim, o que não foi tão eficiente. Mas tudo é uma construção, né? Kung Fu é construção. Não é um momento que vai julgar se você é bom ou ruim. Tem pessoas ali que têm outros propósitos e têm um ótimo Kung Fu em determinadas áreas da vida e assim por diante, né? Então, eu concordo quando você diz, né, que é um momento, né? A gente não pode julgar a habilidade da pessoa por aquilo. excepcional. Realmente você falou algo muito importante, que é essa parte de você conhecer o artista marcial através da performance dele dentro do sparring. Porque não tem como alguém inventar, né? Se o cara é bom, ele é bom na porrada, ponto final. Se o cara não é bom, ele não tem como ele inventar como ele é, né? Às vezes pode até talvez ser uma sorte, alguma movimentação que sair aqui e ali, mas realmente é uma forma excepcional. Em sua visão, qual que é a importância da linhagem que carrega dentro do ensino do Wing Chun? A gente falou bastante sobre aplicação, agora eu queria entender um pouquinho sobre tradição e linhagem, sobre a sua perspectiva. Bom, particularmente, eu acho que a linhagem é importante, mas não é o fator mais importante. Então, vamos ter cuidado, porque provavelmente alguém vai ouvir eu falar isso porque não é o mais importante. Falar, né? Pô, já tá falando que linhagem não é importante, né? Mas não é o mais importante.
E, cara, particularmente uma coisa que me ocorre muito, né? É que às vezes as pessoas de outras linhagens, né, quando vê algum vídeo, a pergunta que para mim deveria ser principal de como é o treino, ela não acontece. A primeira pergunta que é qual a sua linhagem? E aí você responde, né, de onde veio. Aí o cara já tem todo ali, né, um julgamento, um pré-julgamento dentro do que você falou, né? Mas ele não conhece se você é uma pessoa capacitada, não conhece como é seu treino, não conhece como é a sua metodologia, faz vários julgamentos. Mas, cara, a linhagem é importante, porque ela que vai fazer a ligação, né, da onde você aprendeu e da onde provém o seu conhecimento. É importante você falar com quem você aprendeu, né, quem ensinou, quem você colheu a fonte, né, e assim por diante, né. Tradição é importante também, porque, cara, a gente falou muito sobre aplicação, mas uma coisa tem que ser andada em mão dada com a outra, né, que é você preservar valores e cultura, né. E quando a gente fala isso, às vezes as pessoas entendem de maneira equivocada, que falam, então vai me ensinar a parte tradicional, vai me ensinar a se comportar bem, a eu ter bons modos. Não, isso é disciplina, isso aí vem de casa, né? É o seu pai e sua mãe que te ensina. E a vida também te ensina, né? Do jeito bom, do jeito ruim, mas ela te ensina. Mas a tradição é interessante para você saber, né, de onde surgiu determinados comprimentos, terminologias, né, nomenclatura, quinquit, né, o que significa o nome do exercício que você está praticando, por que é feito dessa forma, qual símbolo está sendo apresentado dentro da cultura chinesa para o que você está fazendo, praticando em relação ao nome do nível que você está estudando. Então é legal, porque é todo o charme que a arte marcial carrega. Tanto é que a gente olhar, né, o termo arte marcial, a arte vem antes, né? Então o belo, o bonito, né, a construção que faz aquela coisa ser uma ligação com os antepassados, ela é extremamente importante também, né? Então, eu acredito que a parte tradicional, ela deve ser sim ensinada, deve ser mantida. A parte cultural, a mesma coisa, tem que estar ali presente, né? Mas isso, na minha opinião, ela acaba aparecendo com o tempo. Não adianta, às vezes, a pessoa quer aparecer no seu Mokun, quer praticar, e você já quer empurrar filosofia e cultura goela abaixo, a pessoa vai se entediar e, às vezes, vai ter um julgamento errado do seu trabalho. O que eu vejo de interessante é o que a gente faz ali na nossa escola, né? A gente pratica ali os exercícios e aos poucos eu vou falando, olha, o nome desse exercício é tal, porque veio disso. E aí eu vejo qual que é a reação do aluno. Ele fala, pô, mas que legal, e aquele outro, como que é? Ah, então tá, aquele outro é assim, eu vou explicando. Daí vai ter as partes culturais, né, de Roiquinha, entrega de cerimônia de admissão, né, o Pai e a gente vai explicando para o aluno como que é, por que é feito, como surgiu, como que é feito em outras escolas, as variáveis que tem de lugar para lugar. Então é importante, né, que faz essa ligação com uma outra cultura, né, uma arte marcial chinesa, então precisa ser preservado, né, o que foi ensinado lá atrás. Eu acho importante, sim, na linhagem, mas acho principalmente importante as tradições e culturas, né, para você poder ensinar para o aluno coisas que fogem apenas da parte do combate, né. Eu acho que uma coisa complementa a outra. É, uma coisa legal que você falou no início, né, e eu até ia fazer um adendo, é sobre a parte da importância da linhagem, mas a linhagem em si, ela não faz do artista marcial um bom artista marcial. Não quer dizer que o cara vem de uma linhagem boa, que é o, eu acho que é até errado utilizar essa terminologia, né, linhagem boa, não quer, deixa eu refazer, não quer dizer que o camarada vem de uma linhagem, isso não significa que ele é um bom artista marcial, porque realmente quem faz o seu nome é você mesmo. Se o cara pode até vir de uma linhagem não tão conhecida, uma linhagem diferenciada, mas se ele é realmente um cara que ele consegue se sobressair, estudar e desenvolver a arte marcial de uma forma diferencial, ele com certeza vai conseguir um espaço diferente na comunidade de arte marcial. Então eu vejo às vezes os praticantes se escondendo muito atrás de linhagem de fulano de tal, de outra pessoa, mas eles em si eles não fazem o trabalho deles. O que é? Você se sobressair, você estudar e você realmente fazer o seu nome como artista marcial, como praticante, e você acaba se escondendo atrás, né? A pessoa ela acaba se escondendo atrás de um patriarca ou por exemplo, o Ip Man já foi. O Ip Man foi um grande nome, Bruce Lee foi um grande nome. Os caras não estão aqui. Não adianta você falar, eu treino o Wing Chun de Ip Man. E você chega lá, o camarada não sabe o que que é o conceito básico de um Paksal, igual a gente mencionou antes. Não sabe dar um soco. Não vale de nada, o cara, se dá linhagem, uma linhagem tão boa, tão forte, mas ao mesmo tempo, né, um conceito muito raso de conhecimento para estar transmitindo dentro dos alunos. Então, realmente, concordo com você plenamente, né? A linhagem ela é importante, ela não deve ser descredibilizada,
mas ela não é mais importante. Realmente o mais importante é toda a bagagem que você traz, né, de conhecimento para você estar difundindo e divulgando o sistema de artes marciais que você prega, né? É, eu converso às vezes com os alunos, quando a gente fala sobre linhagem, né? Eu falo, olha, vamos pensar assim, né? Você tem irmãos, né? Seus irmãos são exatamente iguais a você? Ah, não. E seu pai? Você é exatamente igual ao seu pai? Não. E o seu pai é exatamente igual ao seu avô? Não. Então, cada um tem a característica pessoal. Alguns têm pontos mais positivos e outros nem tanto. Só que isso também depende da perspectiva de visão de vida de cada um. Então, né, você falar que é de determinada linhagem não quer dizer nada, né? Pode ser que você, né, tenha um ótimo Kung Fu, como pode ser que você seja horrível, né? Então não quer dizer nada. A jornada pessoal é que vai fazer o praticante, né? É isso que acaba importando. Não é você dar carteirada, não, a minha linhagem é de tal geração. Já morreu, né? Ah, o meu do Ip Man já morreu também. Tantos outros mestres ótimos que tem de linhagens que não são Ip Man, que existem por aí, que são Kung Fu forte, né? De aplicação excepcional e às vezes não são tão conhecidos, né? E aí as pessoas ficam nessa de não, é bom ter foi Ipman. Mas por quê? Porque é o mais famoso, que é o mais conhecido, né? E você, né? O que você pratica, o que você desenvolve, o que você faz, né? Dar carteirada assim para mim é uma coisa que eu nem perco muito o meu tempo, né? Quando a Uhum. pessoa fala esse tipo de questionamento, fala esse tipo de coisa, legal, né? Parabéns, você é da linhagem do cara, legal, muito bom, respeito, né? Eu continuo meu trabalho aqui, sucesso. Basicamente é dessa forma que eu lido, né? É, show de bola. Eu tava gravando um podcast essa madrugada com o Cifu Luiz Melo. Uma coisa bem legal que ele até mencionou que eu acho que cabe aqui. O que que a gente tem feito com a arte marcial, com a bagagem, né, de conhecimento na comunidade em si, não só a comunidade em geral, nossa, onde a gente vive, mas dentro da comunidade de arte marcial, quanto que a gente tem contribuído, né? Porque, de novo, Ip Man já foi, os alunos de Ip Man, alguns já foram, outros estão aí quase indo, o próprio filho dele, né, Ip Chun, tá aí também, bem velhinho, mas o conceito é o que que realmente a gente tem providenciado de benefício, que eu acho que né, nós como praticantes a gente pratica para nós também, quem tem, igual você tem sua escola, você tem conta para pagar também, tem a sua vida. É importante você ter, né, um número de seguidores, um número de alunos, de discípulos ali que vão estar transmitindo o seu legado. Mas um dia você também se vai, e depois, né? Como que você vai chegar e ser lembrado dentro dessa arte marcial? Hoje a gente tem é, boas coisas que a gente ouviu falar sobre Ip Man, sobre os outros patriarcas, de determinadas, independente de qual geração de arte marcial veio, né, os próprios Gracies aí fizeram um trabalho excepcional na difusão do jiu-jitsu. Hoje ele é mundialmente conhecido graças aos Gracies, mas realmente fica aí, né, o que a gente tem feito para que a nossa arte marcial e o nosso nome possa estar sendo divulgado e transmitido de uma forma honrosa, né? Acho que isso é importante. O que que você acredita que poderia ser, talvez, melhorado dentro da comunidade de Wing Chun ou dentro do Kung Fu no Brasil para que ele possa ser divulgado de uma forma melhor? Já deixou adendo aí, compartilhando já também a minha outra fala passada que eu acabei de falar. Eu acho, cara, na minha opinião, que deveria ser um pouco mais aberto, né, a questão de treinamento, né? A gente falou algumas vezes já, né, esse tempo que a gente está conversando, das pessoas que têm um pré-julgamento por você falar que tem determinado estilo ou determinada linhagem. Eu acho que esse laboratório que você tem de conhecer outras pessoas que praticam outros estilos, que treinam outras artes marciais, é essencial para você conseguir evoluir a arte marcial e abrir para se tornar uma comunidade mais forte. Falando novamente, né, sobre o jiu-jitsu, né, existem as ninjas de escolas, a gente sabe que isso acontece. Mas se você for treinar em outra escola, por mais que vai ser um treino duro, até porque você é um visitante, quem sabe que isso acontece, não adianta querer florear, mas você vai treinar, você vai ser recebido, você vai praticar, vai ter um treino legal, pode ser que você passe o carro, como também seja atropelado, isso é totalmente normal, faz parte do processo de evolução e aprendizado, mas eu acho que os praticantes de Kung Fu, no geral, teriam que ter mais a mente aberta. E não é só ir treinar, mas saber ouvir. Acho que o que falta muito é saber ouvir. Às vezes a gente treina determinado estilo, né? O Wing Chun, eu vou lá, quero praticar com um amigo meu que tenha, sei lá, Ferro Pai, ou então Pac Mei, né? Ouve o que ele quer ensinar, ouve o conceito que ele está querendo transmitir.
faça o treino, né, sem ficar fazendo pré-julgamento. Entenda o que ele quer fazer, o que ele quer mostrar, como é a forma de raciocinar, o que está tentando ser mostrado ali. E também contribua, né, mostre, né, de forma humilde, né, o que você aprende, como é feito na sua, e aí tem essa troca de experiência, todo mundo ganha com isso, né. Eu acho que esses laboratórios que você tem de prática de arte marcial são essenciais para evoluir. A minha jornada mesmo como artista marcial foi muito nessa questão. Eu tive alunos, né, e amigos, né, que eram faixa preta de outros estilos, seja karatê, muay thai, aikido, jiu-jitsu, enfim, todos eles, por sorte, a gente teve a oportunidade de fazer vários treinos, trocar técnica, ver como funciona de um contra o outro, como que funciona contra determinado tipo de agressor, né? Então, essa questão de abrir a mente e ouvir o que o outro tem a ensinar, o que tem a dizer, o que tem a mostrar, é importante, tem que acontecer isso. Enquanto houverem essas amarras de meu estilo é melhor, minha linhagem é mais genuína, ciclano é melhor que Beltrano, cara, nunca vai evoluir, vai continuar patinando, vai continuar sempre as pessoas separadas, sempre cada um olhando para o próprio umbigo e sempre sem evoluir, né? Hoje em dia, né, aqui em São Paulo, está tendo um evento legal. Eu acho que é a Sifu Jardel, me perdoe se estiver errado. Mas ele está promovendo o Extreme Kung Fu Tournament, né? E aí ele sempre faz seminários junto ao pessoal de vários estilos, fazem ali o treinamento, trocam figurinha, fazem estudos, tanto da parte de mão limpa quanto da parte de armas. E, cara, super harmonia. Eu vejo depois das postagens que a gente tem um grupo no WhatsApp, eles colocam lá. E, putz, cara, é sensacional essa iniciativa. Que isso daí, né, se espalhe para outros lugares também. Porque, no meu ver, na minha visão, é isso que vai fazer fortalecer e melhorar ainda mais a comunidade Kung Fu. Essa união, né? É você saber ouvir o outro e aprender. E é engraçado que a história mesmo mostra, né, que acontecia muito isso no passado. E hoje em dia as pessoas deixaram de lado por puro ego, né? O que é uma pena. É, para evoluir, precisa ter esse networking, né? Juntar pessoas, contribuir um com a outra, ouvir, aprender, e é isso que vai fazer a comunidade ficar mais forte. Perfeito. Em sua opinião, quais são os conceitos mais importantes dentro do Nuntian em combate real ou sparring? Vou falar pela minha escola, porque a gente sabe que tem alguns estudantes de Wing Chun que preferem lutar numa distância um pouco mais longa, existem escolas que preferem trabalhar quadros mais longos de aplicação, outras que preferem mais em fight, movimento curto, né? Mas dentro do que a gente faz ali na Sanfá, né? Eu acho que o principal conceito que a gente aplica, e a gente não está falando em aplicar da boca para fora, mas porque a gente já testou com alguns praticantes de outras artes marciais, mas é justamente a quebra de ritmo, né, utilizando o conceito de tempo e espaço, né, a hora certa e o tempo certo de você fazer a reação, né, e a quebra de ritmo porque é uma característica dentro do que a gente treina na Sanfá, né. Então, ao meu ver, e o que a gente, né, conseguiu fazer performances boas em campeonatos, alunos que já tiveram, infelizmente, situação de ter que reagir à situação de rua, treinos no Mocum, né, enfim, né, a vida, né, do Kung Fu, é justamente essa quebra de ritmo que a gente treina muito no nosso amparo, né? E quando a gente fala de quebra de ritmo, não é aquela só interceptação que a gente vê muito, que tem gente que erroneamente acredita, né? Que começou ali e tal, o cara vai entrar com um Liman Choi e vai resolver. Não vai, né? Pode ser que pegue um cara ali meio desavisado, mas um cara que tem uma noção de movimentar, vai dar uma finta, cruzadão, você dormiu. Mas a quebra de ritmo é você saber administrar, saber ali, pô, tá vindo aqui, tô mapeando esse movimento, o cara tá, beleza. Entendi isso daí, a movimentação. Agora é o tempo certo, né? Deixa eu ver como que ele com piano, pô, agora é a hora de pegar. Pum, pegou, pum, vi que dá a oportunidade de levar a luta pro final, levo. Se tiver que quebrar, quero. Se tiver que finalizar no chão, finalizo, né? Mas dentro do que a gente pratica ali na Wing Chun Sanfá, é a quebra de ritmo envolvendo tempo e espaço, né? Para mim, modéstia à parte, é o que a gente melhor trabalha e o que tem funcionado muito bem nas performances que a gente tem na escola. Show, show de bola. No finalzinho, vamos falar um pouquinho sobre o que que você acredita dentro do Wing que irá ter alguma evolução futuramente? Você acha que vai ter alguma. Você acha que o Wing ele vai ser uma arte que vai continuar evoluindo, ou talvez você acredita que ele vai dar essa estagnada, talvez pro resto da história? Vai mudar e vai evoluir se as pessoas começarem a sair mais da zona de conforto. E eu vejo que algumas escolas já estão fazendo isso e estão fazendo um trabalho muito decente. É, Você, como entusiasta, conhecedor, né, que né, vive da arte marcial também, já deve ter notado que muitas escolas de 21 tentam fazer aquela guardinha tradicional média, já não fazem mais.
umas pessoas já estão erguendo um pouco mais, estão movimentando um pouco mais, até porque, né, a arquivo de curiosidade, para mim, foi ensinado isso, que a gente não tem uma guarda específica, tem um conceito de linha central que provém de John Sal. Mas, né, você está apto a se movimentar e aplicar suas técnicas de qualquer ponto de referência, né? Tanto é que isso é explicado em níveis avançados, né, como o Tim Bunpan e o Patianto. Mas, né, muda essa referência. Até, né, historicamente, falam que a guarda média, né, que o Wing Chun fazia tradicional, era de devido à faca, né? E você fazer as interceptações, você está cobrindo o quadrante do tronco, né? Que a cabeça consegue movimentar com facilidade. E outra que eu sempre ouvi, né, é porque a estatura do chinês médio era um pouco mais baixa e as bases dos estilos eram mais baixas. Então, quando você estava aqui com essa mão, você estava mirando a cabeça do seu adversário, né? Hoje em dia, se você vai lutar contra um adolescente de 16 a 17 anos, que hoje em dia os adolescentes parecem que comeram fermento, cogumelo do mar, são tudo gigante, né? Se você vai lutar contra um moleque ali de 16 a 7 anos, que tem ali 6, 7 meses de boxe e faz essa guarda Wing Chun, é fatal. Vai tomar nocaute, não sabe o que está fazendo, né? Até brinco com os alunos, né? Quando alguém mostra algum vídeo que vai começar o Wing Chun, eu falo, dá para saber se o cara vai ser nocauteado antes ou depois de começar. Como a gente sabe que vai acabar? Se o cara ficar em de filmar com a mãozinha reta, assim, numa luta esportiva, você vai ver que ele vai tomar nocaute. Se a gente pegar os vídeos da internet aí, você vê que é quase todos assim. Então, né, essas adaptações, falei tudo isso, né, para falar das adaptações, né, porque você vê que muitas escolas hoje em dia já estão trabalhando numa guarda um pouco mais voltada para praticante de arte marcial moderno, que é a pessoa que sabe boxear, sabe quedar, sabe, né, mesclar lutas, não tem uma base definida, né, luta de destro, luta de canhoto, e você vê que tem escolas hoje, né, que estão fazendo um trabalho super decente, né, em ter essa adaptação, em ter essa evolução. Quem for mais purista vai continuar no que a gente teve no nosso bate-papo, vai ficar ali ainda com o ego alto, não sabendo lidar com frustração, os alunos vão aprender isso dessa forma, a não ser que eles saiam da zona de conforto e queiram vivenciar o que é a prática de arte marcial genuína e sair da zona de conforto, que inclusive foi o que eu fiz, né? Mas tem escolas que já estão caminhando para essa evolução. E, cara, é muito legal de ver isso aí. Quando eu vejo escolas que, pô, ó, que legal, né? O cara tá lutando uma guarda ali um pouco mais fluida, tá aplicando um conceito, né? E aí tem que ter aquele olhar clínico, porque não vai sair bonitinho igual exercício pedagógico, exercício pedagógico é controlado. É aquele me bata aqui, aí você faz, né? Agora que o pau tá comendo, vindo de qualquer jeito, tem que saber como você se vira ali, e aí, né, pô, você vai ver se o seu Kung Fu tá preparado ou não. Até foi citado anteriormente, né, no bate-papo, é aquela coisa, né? Quando o cara sabe onde vai bater, não, ele faz super rápido, super explosivo, super, tudo super. Só que consegue fazer isso na hora que o cara não avisa com qual mão vai, de onde tá vindo, qual vai ser a hora que ele vai fazer, ser o efeito surpresa, né? Então eu acredito, né, que vai melhorar, vai levar um tempo, né? Mas vai depender muito dessa geração nossa. O quão eles vão querer sair da zona de conforto e adaptar o Wing para o artista marcial moderno. E continuar fazendo treinamento igual era feito no passado de maneira tradicional, aí é difícil, vai ficar patinando. Mas eu vejo que muita gente hoje em dia está buscando entender como funciona o Wing Chun contra lutas de praticantes modernos, né? As pessoas que são diferentes. O biotipo da pessoa mudou, né? De muitos anos para cá, né? Não é mais igual. Então você tem que adaptar a sua arte, senão, infelizmente, vira uma peça de museu. Né? Fica bonito, fica legal, mas é só para você apreciar com o olhar, né? Efetividade não vai ter. Fica uma arte marcial apenas para amostra. Durante muito tempo a gente tem visto que todas as artes marciais, né, elas estão evoluindo. O Taekwondo está evoluindo, o Karatê está evoluindo. A gente viu, por exemplo, o Lyoto Machida dentro do UFC, a adaptação que ele teve que fazer com o Shoryuken para realmente funcionar ali dentro do octógono. É maravilhoso de ver. Então, assim, essa adaptação, a tecnologia está evoluindo. E com o avanço da tecnologia, sistemas de treinamento, formas de metodologias, aplicabilidade de combate, então assim, o mundo não para, vai girando e vai se desenvolvendo, né, novas técnicas, novas aplicações, aplicações diferenciadas. E eu acho que isso é importante porque não perde a essência da arte marcial. Acho que a arte marcial ela só ganha com isso pelo fato de você ter novos pensamentos, outras formas de aplicação, né? E não adianta a gente, igual você mencionou, ter uma peça de museu que, pô, legal, a forma bonita, mas e aí? O que que você sabe fazer com isso? Aí o camarada não sabe, né? Nem dar um soco, não sabe nem ter uma trocação. Tem a base lá bonitinha lá que assim. Aí vem um cara, um Xiao Shodong da vida, e dá um nocaute em duas porradas, igual ao que aconteceu na China.
algumas décadas anteriores. Sifu, queria te agradecer por esse bate-papo, agradecer pelo seu tempo, agradecer aí, né, por tanto conhecimento que você compartilhou. E eu queria deixar esses últimos minutinhos para você poder divulgar o seu trabalho, falar como que o pessoal vai te achar, se tem canal no YouTube, tem canal, as páginas das redes sociais, embora vou dar tudo na descrição, mas né, às vezes o pessoal está ouvindo pelo Spotify, né, pelo Spotify não vai ter acesso aos links. Então se você tem algum seminário, workshop, livro para divulgar, qualquer coisa aí, fica à vontade para utilizar esse finalzinho do programa para poder estar divulgando seu trabalho. Maravilha. Primeiramente, agradeço a oportunidade, foi bem legal o bate-papo. Acho que deu para contar um pouco da minha visão, né? E para quem, né, quer conhecer um pouquinho mais do trabalho, né, a principal plataforma que eu posto conteúdo, né, no meu Instagram, que é o Minoro_Win, né? Eu tenho um canal no YouTube, mas é uma coisa que já fui puxado a orelha por inscrito de falar, pô, faz tempo que você não posta conteúdo, você está bem, você está vivo, né? Então eu preciso reativar isso daí mesmo, né? Eu acho que é um momento bom, um momento oportuno para a gente poder voltar a movimentar no YouTube. Hoje em dia tem os cursos online que eu ofereço, né? Só que eles são sempre presenciais por enquanto, ou seja, né, o aluno faz ali a compra do conteúdo, tem o acompanhamento, né, eu vou revisando com o aluno, vendo como ele está desenvolvendo, e a partir de certo ponto a gente agenda uma visita para ele na escola, e aí é treino intensivo, geralmente chega ali no Mocum para treinar 8 ou 9 da manhã e fica a gente lá até a hora de fechar, umas 8h30, 9 horas da noite. Então a gente pega o dia para limar mesmo, para treinar bastante, né? Inclusive o Lucas Bertoni, que foi que nos apresentou, foi nessa oportunidade que eu acabei conhecendo ele, a gente fez um intensivão ali, foi super produtivo. Então, basicamente, são essas duas redes que tem, né, para poder aprender, né, e conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente faz aqui na Win Faz, né, que é o Instagram, novamente, Minoro_Win. No YouTube tá Minoru Watanabe, meu próprio nome. E no próprio Instagram tem o meu contato, né, de WhatsApp, para quem deseja fazer parte do grupo online de aprendizado 21. Para ano que vem, a gente tem, sim, a pretensão de iniciar um trabalho, né, online, já com plataforma, como é feito qualquer outras artes marciais, para poder oferecer e ensinar um pouquinho da que a gente desenvolve aqui na escola para pessoas de vários lugares, né, porque é importante ter essa divulgação. Tem alguns grupos que a gente coordena, né, em escolas, né, em Goiânia, né, um grupo de estudo que a gente tem, e também tem em Rio Grande do Norte, Ceará Mirim. Então são as escolas, todas essas informações estão no meu perfil do Instagram. É só me chamar no privado ali que eu passo o endereço, localização, valores e tudo mais, para a gente poder treinar todo mundo junto aí. Sifu, mais uma vez eu queria te agradecer pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado por compartilhar bastante conhecimento conosco hoje. E pessoal, vocês viram aí como é que encontrar o Sifu? Só entrar em contato com ele, vê aí nas redes sociais, na descrição, vai estar todas as informações dele. E agradeço também você que ficou até aqui e acompanhou o nosso episódio até hoje. Não esquece de compartilhar, de seguir o canal, deixar um comentário aí embaixo, nem que seja só um joinha, já tá bom demais e ajuda nós no engajamento, fechou? Pessoal, mais uma vez agradeço a vocês pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.